Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 11 de agosto de 2024, o nosso domingão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixa uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a cada um de vocês, que é pai, obviamente. Que Deus venha abençoar a família de cada um e venha abençoar também a família de quem não é pai ainda, mas a grande maioria do pessoal que me acompanha já é pai de família. Então, só queria desejar um feliz Dia dos Pais a cada um e que Deus venha abençoar a família de todos nós e que a gente venha ter um feliz Dia dos Pais muito legal com a nossa família. Fechou? E agora, falando dos jogos. Ontem, a gente teve um dia legal, cara. Até o momento, bateu praticamente tudo. Só o jogo da Espanha com a Alemanha, que era a disputa de terceiro lugar, que eu acreditava um jogo bem movimentado, acabou sendo apenas 1-0 para a Alemanha. Mas o restante dos jogos, todos foi conforme a gente esperava, graças a Deus. Dia muito legal pra gente. Bilhete do canal, a gente tá por 2 golzinhos no jogo do Columbus, no momento que eu tô gravando o vídeo. A gente precisava de 2 golzinhos no jogo do Kaiserslautern, bateu no primeiro tempo. A gente precisava que o Midtjylland vencesse um dos tempos. Ele venceu o primeiro tempo. E agora a gente precisa de 2 golzinhos no jogo do Columbus. Vou deixar o print do nosso bilhete passando aqui. Independente de green ou red, vocês sabem que eu sempre mostro a realidade para vocês. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like para fortalecer, porque é a forma de você contribuir com o meu trabalho que eu trago diariamente aqui para vocês. Não custa nada, é de graça e você não perde tempo algum. É coisa de 5 segundos para você deixar um like e me ajuda muito. E se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente para os nossos jogos, lembrando vocês, eu tô com um grupo exclusivo de bingos e entradas pré-live, totalmente gratuito. Se você quiser fazer parte, primeiro comentário fixado, tem um link aqui para você trocar uma ideia com o suporte e poder participar lá com a gente. Fechou? Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, Bundesliga 2, a gente tem o Paderborn recebendo o Darmstadt. Darmstadt que veio da primeira divisão. Paderborn ano passado fez uma boa temporada e essa temporada já começou vencendo também. Venceu na estreia fora de casa o Hertha Berlim por 2-1. 2 times que eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols na temporada passada, era muito interessante, confronto direto entre eles. Quando o Darmstadt esteve na segunda divisão, foi muito interessante para gols. Então aqui é um jogo que não tem muito que inventar. Gosto do mais de 1,5. Mas se você quiser dar uma esticada e pegar esse mais 2,5 gols com entrada simples, não acho ruim. Porém, para colocar no bilhete, eu iria com o mais de 1,5 na partida. Fechou? Às 8h30 da manhã, lá na Bélgica, a gente tem clássico entre Genk e Bruges. Bruges que começou muito mal o campeonato belga, ele que é o atual campeão, em 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, assim como o Genk, que também começou mal em 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, as 2 equipes com campanhas idênticas no momento. 2 times que eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols, o Genk mais de 1,5 em 8, o Bruges na rodada passada acabou decepcionando, acabou saindo apenas 1 gol, mas o confronto direto entre eles costuma ser muito movimentado. Nos últimos 10 jogos, em todos a gente teve pelo menos 2 gols, então aqui também é um jogo que não tem muito o que inventar. Mais de 1,5 na partida. Fechou? Às 8h30 da manhã a gente vai lá para a Escócia, onde a gente tem o Hibernian recebendo o grandíssimo candidato ao título Celtic, um time muito dominante, campeão há algumas temporadas consecutivas. Celtic leva muita vantagem no confronto direto. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias do Celtic, 1 empate e 1 vitória do Hibernian. E aqui, cara, não tem muito o que inventar. Celtic jogando na Escócia, é Celtic para vencer a partida, gol no primeiro tempo e Celtic para marcar 2 gols na partida. Fechou? Às 11 horas da manhã, Campeonato Brasileiro, a gente tem o Juventude recebendo o Botafogo. Cara, que é um jogo que eu buscaria algo no Botafogo, talvez um golzinho do Botafogo, mas vou tomar cuidado aqui. Por quê? O Botafogo tem um jogo importantíssimo no meio de semana contra o Palmeiras pela Libertadores. Pode ser que poupe jogadores, jogou uma partida praticamente toda com um jogador a menos no meio da semana pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado. Vai enfrentar o Juventude, que tá cheio de moral depois de ter eliminado o Fluminense na Copa do Brasil. Então, cara, é jogo difícil aqui pro Botafogo. E como falei, acredito que possa jogar com um time reserva. Botafogo indo com um time reserva, eu busco um golzinho do Juventude, que tá pagando mais de 1,60, jogando em casa. Juventude que vem marcando gols há muito tempo, principalmente jogando em casa. É um time que jogando em casa vem muito bem. Ó, marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos jogando em casa.
Então tem que ficar de olho na escalação no Botafogo. Se o Botafogo for titular, aí eu gosto do mais de 1,5 na partida. Agora, se for com o time reserva, eu busco um golzinho do Juventude ou algo for do Juventude com um handicap positivo que pode ser interessante. Fechou? Às 11 horas da manhã, lá na Islândia, a gente tem poupa-tempo, a gente tem o líder Víkingur recebendo o Vestre, que é um dos últimos colocados, vice-lanterna, campanha muito ruim. Víkingur jogando em casa muito dominante, um time muito forte, então, cara, não tem o que inventar aqui. Víkingur para vencer a partida, gol no primeiro tempo e Víkingur para marcar pelo menos 2 gols na partida, mais de 1,5 do Víkingur. Fechou? Às 11 horas da manhã a gente tem um jogo interessantíssimo lá na Dinamarca, mas cara, na verdade os 2 jogos da Dinamarca, eu vou falar dos 2 para vocês aqui, tem que tomar cuidado, porque o Brøndby tem um jogo pela Conference League no meio de semana, onde ele perdeu pro Legia Varsóvia em casa, agora vai lá na Polônia, precisa reverter o resultado. Acredito que deva jogar com o time titular, porque se complicou demais lá. Então, deve direcionar suas energias para o campeonato dinamarquês, onde temporada passada ele deixou escapar o título na última rodada. Jogando em casa, enfrenta um time extremamente over, que é o OGF. Confronto direto entre eles é excelente para gols. Nos últimos 10 jogos entre eles, apenas um não teve 2 gols. Então, um jogo que tem uma tendência muito legal a 2 golzinhos. Mais de 1,5 eu trabalho nesse jogo, independente das escalações. Já o Copenhague, no meio de semana, também tem um jogo pela Conference League. Tem um jogo que não é tranquilo. Ele venceu o Baník Ostrava lá da República Tcheca em casa por 1-0, agora vai decidir lá na República Tcheca. Pode ser que poupe jogadores aqui também. Acredito que seja mais um jogo interessante pra gente buscar 2 golzinhos no jogo, sem inventar muito, sem forçar por conta das escalações. Acredito que o Copenhague também deva poupar alguns jogadores, então vamos buscar 2 golzinhos, que é algo que vem se repetindo com alguma frequência na partida das duas equipes. Fechou? Às 11h45, estreia do campeonato holandês, a gente tem o Ajax enfrentando o Heerenveen. Heerenveen que fez uma boa temporada passada, o Ajax fez uma temporada bem decepcionante. Ajax tem jogo no meio de semana pela Europa Liga, vai enfrentar o Panathinaikos jogando em casa. O jogo de ida venceu lá na Grécia. Pode ser que poupe alguns jogadores aqui, mas cara, acredito que o Ajax essa temporada não vai tão mal como foi na última. Manteve alguns jogadores, trouxe alguns jogadores interessantes, então deve disputar ali na parte de cima com o PSV e com o Feyenoord. E se quiser disputar o título, não pode começar perdendo pontos em casa. Por mais que o Heerenveen seja um bom time, tem que vencer em casa. Então eu gosto do Ajax para vencer um dos tempos na partida, para você colocar no seu bilhete, tá com odd 1,45, então a gente tem odd para ele vencer um dos tempos. E também gosto do mercado de gols, que é sempre interessante em jogos do Ajax. Gosto do mais 2,5 gols e também do gol no primeiro tempo. Fechou? Às 14 horas a gente tem o Benfica fazendo a sua estreia no Campeonato Português. Pega o Famalicão, que não é um time bobo, é um bom time. Deve dar trabalho pro Benfica. Temporada passada o Famalicão venceu o Benfica em casa 2-0. O Benfica venceu em casa 3-0. Por ser estreia do campeonato, vamos tranquilinho. O Benfica tá com mod interessante? Tá, mas dá pra gente trabalhar uma linha mais segura, que seria Benfica para vencer um dos tempos. Ele pode vencer tanto primeiro quanto segundo tempo, tá com odd de 1,30. É interessante pra gente fazer a nossa duplinha com essa partida. Fechou? Às 14h15, lá na Noruega, a gente tem um jogo muito interessante entre Lillestrøm e Molde. Molde que tá na parte de cima da tabela, como era esperado, 17 jogos, 28 pontos, mas já deixou o Bodø Glimt abrir uma boa distância, são 12 pontos de diferença pro líder Bodø Glimt. Já o Lillestrøm vem fazendo um campeonato bem decepcionante, apenas o 10º colocado. É um time que eu esperava que disputasse na parte de cima da tabela, mas é um time extremamente over. Ó. Mais de 1,5 nos últimos 10 jogos e o Molde mais de 1,5 em 8. O Molde tem um jogo importante no meio de semana pela Europa Liga. Conseguiu atropelar o Cercle Brugge em casa 3-0, então tem uma vantagem muito grande pro jogo da volta, então acredito que não deva poupar jogadores aqui. Já o Lillestrøm vem num momento ruim, mas vem fazendo jogos de muitos gols. Então aqui eu gosto de alguns cenários. Bilhete, mais de 1,5. Porém, entrada simples, eu acho interessante mais 2,5 gols ou ambas as equipes marcam. Fechou? Às 15h45 a gente tem a estreia do Besiktas, que fez grandes contratações no Campeonato Turco, pegou o Rafa do Benfica, Immobile, montou um time interessante, tem mais jogadores que eu acabei me esquecendo agora, mas montou um time interessante e inclusive atropelou o Galatasaray, que é o atual campeão na Supercopa, por 5-0, cara. Amasso absurdo, grande partida do Besiktas. É um time que deve disputar o título com o Fenerbahçe e com o Galatasaray e enfrenta um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Então, mesmo jogando fora de casa, não pode vacilar, tá com uma odd bem alta, odd mais de 2. Então a gente tem um cenário interessante para se trabalhar aqui. Gosto do Besiktas para marcar gol na partida, muito interessante. E você pode colocar um dupla chance Besiktas no seu bilhete, acredito que o Besiktas não perca essa partida. Vou ficar de olho no ao vivo, ver como vai ser a postura do time, até porque é um bom time, mas é um time novo, sem entrosamento ainda, então pode sentir dificuldade em alguns jogos. Mas como falei, é um time que eu acredito que vai disputar o título com o Galatasaray e com o Fenerbahçe até o fim do campeonato.
Então, um time que vale a pena você deixar marcado no seu aplicativo para você ficar de olho durante a temporada. Mas voltando ao foco do vídeo, dupla chance Besiktas ou Besiktas para marcar gol na partida. Fechou? Às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o clássico Bavi pelo Campeonato Brasileiro. Bahia, que vem fazendo um campeonato bom, acabou caindo de produção no final do turno. Saiu aqui do G4, onde ele esteve durante boa parte da campanha, e o Vitória, que vem na recuperação, vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Palmeiras fora de casa e depois venceu o Cuiabá em casa. Então vem num momento interessante. A odd do Bahia, na minha opinião, tá muito baixo. O Bahia não vem jogando futebol para 1,65. Se a gente olhar a sequência do Bahia aqui, ó, ele tem essa vitória com o Botafogo? Tem. Porém, acabou sendo beneficiado pela expulsão do Botafogo. Aí teve mais tranquilidade na partida, mas vinha num momento muito ruim, ó. vinha de 6 jogos sem vencer e com 3 derrotas nesses 6 jogos. Então não vem no seu melhor momento. Então, cara, aqui é um jogo difícil, que eu gosto. Como o confronto entre eles tem sido muito over, se a gente olhar nos últimos jogos entre eles, sempre a gente tem tido 2 golzinhos. Gosto mais de um gol e meio na partida. E se você quiser buscar um golzinho do favorito, também não acho ruim você buscar um golzinho do Bahia. Fechou? Às 16 horas, clássico mais uma vez, Flamengo e Palmeiras. Os dois times têm jogos pela Libertadores no meio da semana. O Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Botafogo no meio da semana. E agora com o Flamengo, também no Rio de Janeiro, as duas. Já o Flamengo enfrenta o Palmeiras e depois recebe o Bolívar também no Maracanã. Tem 2 joguinhos no Maracanã, o Flamengo. Então, cara, é jogo difícil. Acredito que as duas equipes possam poupar alguns jogadores. Não acredito que vão jogar com o time titular todo, até porque tem jogos importantes no meio da semana. Então é jogo difícil. Flamengo, por jogar em casa, é favorito. Então, para colocar no bilhete, dupla chance Flamengo. Mercado de gols. Cara, fiquei traumatizado com esse 1,5 gol que não veio no último jogo entre eles. Então, vou ficar de olho. Mas não vou deixar como indicação para vocês, mas é sempre interessante nesse clássico pela qualidade ofensiva das duas equipes. Mas o que eu acho mais interessante mesmo é o dupla chance Flamengo. Acredito que o Flamengo, mesmo jogando com time misto, não perca. Acredito que o Palmeiras também deve jogar misto. Então, vamos no dupla chance Flamengo. Fechou? Mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem o São Paulo contra o Atlético Goianiense. Aqui é jogo pro São Paulo vencer, mas tem que tomar cuidado também, porque o São Paulo tem um jogo importante contra o Nacional do Uruguai no meio da semana. Pode ser que poupe jogadores aqui também. No momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não tem notícia, não tem escalação, então fica difícil a gente trazer uma análise tão precisa para vocês, inclusive no jogo do Grêmio. Quando eu gravei o vídeo pros jogos de sábado, o Grêmio ainda não tinha anunciado que ia dividir o time pra partida. Deixei uma indicação para vocês trabalhar um handicap positivo a favor do Grêmio. Acabou que o Grêmio viajou com o time reserva, aí fica complicado. Aqui o jogo São Paulo e Atlético Goianiense, a gente não tem também uma notícia concreta de como o São Paulo vai para a partida, mas cara, acredito que mesmo que vá com seu time misto, o São Paulo é favorito para vencer esse jogo. Enfrenta o lanterna do campeonato, se quiser ter aspirações maiores no campeonato, não pode perder ponto pro Atlético Goianiense em casa. Como o São Paulo tá com uma odd interessante, dá pra gente buscar o São Paulo para vencer um dos tempos na partida. Fechou? Às 16h15 a gente vai lá para nossa querida Islândia, a gente tem o Valur recebendo o HK Copa Vogur. Valur, que é o terceiro colocado, não vem no seu melhor momento do campeonato, mas enfrenta um dos piores times do campeonato. Confronto direto, o Valur já venceu nessa temporada, venceu fora de casa 2-1. Copa Vogur, como falei, um momento muito ruim, é um dos piores times do campeonato, foi atropelado pelo Vikingur recentemente. Então, cara, por mais que eu não goste de trabalhar mercado de resultados na Islândia, a não ser no Vikingur, a gente tem o Valur que vem fazendo um bom campeonato, enfrentando os piores times, então não tem jeito. Valur para vencer a partida, mercado de gols sempre interessante em jogos do Valur, mais 2,5 gols. Ou gol no primeiro tempo. Fechou? Outro jogo às 16h15, agora uma partida bem interessante entre Stjarnan e Breiðablik. 2 times ali da parte de cima da tabela, 2 times extremamente over. Se a gente olhar o Stjarnan, mais de 1,5 gol nas últimas 10, 2,5 nos últimos 4. Já o Breiðablik, mais de 1,5 gol em 8, ambas marcam em 7. Confronto direto entre eles, muito legal para gols. Há muito tempo não tem menos de 2 gols na partida entre eles. E sempre cumpre, ambas marcam mais 2,5 gols. Então um jogo bem interessante para mais 2,5 gols. Ou ambas as equipes marcam. Fechou? E para encerrar, a gente tem o Internacional recebendo o Atlético Paranaense. Internacional que vem num momento muito ruim, cara. Que momento do Inter, cara. O Inter não vence há no mínimo 10 jogos, mas não vence há mais partidas. O Inter vem jogando muito mal. Incrível. E o Atlético Paranaense que acabou de eliminar o Bragantino pela Copa do Brasil. Não tem mais Sul-Americana para jogar, acabou sendo eliminado. O Inter na porta da zona de rebaixamento e o Atlético ali brigando para conseguir uma vaguinha na Libertadores. Confronto direto entre eles. No primeiro turno, o Atlético venceu o Inter por 1-0 e o Inter não vence o Atlético há 3 partidas. O que eu acho interessante para esse jogo? Cara, jogo difícil, porque o Inter precisa muito do resultado
e o Atlético vem num bom momento. Pra gente colocar no bilhete, a gente pode ir com um handicap asiático mais 1,5 Atlético Paranaense. Não vejo o Internacional vencendo essa partida por 2 gols, acredito que é um jogo bem difícil. E um handicap mais 1,5 cap a 1,30, cara, é uma entrada interessante. Então eu gosto desse handicap asiático mais 1,5 Atlético Paranaense. Entrada simples, cara, nesse jogo aqui, pô, jogo bem difícil, bem complicado. Então prefiro ficar de fora. Prefiro apenas essa entrada na mesa pra gente colocar em uma duplinha. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora, no final do vídeo, vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje vou trazer uma duplinha pra gente no nosso submundo. Primeiro jogo, Celtic para vencer o Hibernian pelo Campeonato Escocês. Celtic, grande favorito ao título, time muito dominante, campeão há várias e várias temporadas consecutivas. Segundo jogo, mais de 2 gols asiáticos no confronto entre Lillestrøm e Molde pelo Campeonato Norueguês. Essa nossa dupla deu um total de 1,69 de odd. Tamo junto e eu fui!